Quero agradecer à igreja por ter orado por mim, pela minha esposa, pelos meus filhos. Acredito que não só aqui, mas muitas igrejas estavam orando. Graças a Deus eles já estão em casa, né? O menininho, ele passou pela cirurgia e a recuperação dele foi mais rápida do que os médicos esperavam, né? É até engraçado que os médicos achavam que ele ia sair depois da menina, né? A menina ia sair, depois ele saía. Mas os dois saíram juntos no mesmo dia. Quando completaram 35 semanas, os médicos nem esperaram, já assinaram logo a alta, né? A gente ainda pede oração, né? Porque ele fez a cirurgia, mas ainda tem que fazer a nova cirurgia para reconstruir, né, o intestino, tudo bonitinho, para poder funcionar normalmente a parte digestiva dele, né? E aí eu peço oração para os irmãos. A gente já foi fazer a primeira consulta, mas antes da cirurgia tem que fazer uma nova biópsia dele para saber se está de fato tudo andando nos conformes, né? Eu acredito que Deus está no controle e se Deus quiser, em menos de 1 mês ou 2 meses ele estará já se recuperando da segunda cirurgia. Peço para os irmãos que abram suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Esse é o texto do nosso tema de hoje. Meu compromisso de pregar o Evangelho. Atos, capítulo 1, versículo 8. Eu vou fazer a leitura na Bíblia. Pode ser que seja uma versão diferente, mas acho que não. Talvez. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: Mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com Deus nesse momento. Senhor meu Deus, meu Pai, graças te damos, Senhor Jesus, por estar na tua casa, podendo louvar e exaltar ao nome do Cordeiro. Aleluia. Senhor Jesus Cristo, nós pedimos a tua misericórdia, pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor venha falar conosco, meu Pai, através da tua palavra. Nos ajuda a entender, Senhor Jesus, que temos um compromisso de levar a salvação, de levar a Cristo para o mundo, meu Pai. Que a tua igreja entenda o compromisso que o Senhor nos deu, meu Pai, e que nós possamos sair daqui, meu Pai, cada vez mais confiantes, cada vez mais cheios, Senhor Jesus, da tua graça e do teu poder, Senhor Jesus. Meu Deus, eu peço a tua misericórdia sobre a minha vida, Senhor Jesus. Peço que o Senhor me use como instrumento, Pai, para que o Senhor fale com a tua igreja, Senhor Jesus. Que não seja palavras humanas, mas o Espírito Santo induzindo, levando a gente a cada vez mais perto de ti, meu Pai. Eu te peço e confio na tua ação, em nome de Jesus, meu Deus. Amém, Senhor Jesus. Os irmãos podem sentar, fiquem à vontade. O tema, meu compromisso de pregar o Evangelho, algo que não é novidade para nós, mas é algo que ainda está em processo, né? Em andamento, vamos colocar assim. É claro que nós não seremos perfeitos, mas ainda tem muito para melhorar, para chegar pelo menos no médio, né? Eu tenho o costume de pensar que se cada um de nós, cada cristão, independente da religião, eu coloco no sentido de que crê em Cristo mesmo, se ele pregasse para uma pessoa, eu acredito que o Evangelho já devia ter sido anunciado para todos. Mas a gente às vezes se esquece, ou às vezes a gente prioriza outras coisas. E a gente vai entender que o nosso compromisso é pregar o Evangelho, né? Compromisso é algo que todo mundo sabe e tem o costume de andar do lado, né? É uma coisa simples. Se a gente não pagar a conta de luz, corta a luz. Também. É perigoso piorar também, né? Isso é um compromisso que nós temos, algo simples. E nós sabemos que se a gente falhar com isso,
a gente pode correr o risco de ser cortado a luz e também de sujar o nome. Existem vários compromissos que nós assumimos, só que o mais importante para a nossa vida, às vezes a gente releva, a gente deixa de lado, que é a pregação do Evangelho. Mas antes de a gente entrar no processo de falar sobre o nosso compromisso, é interessante a gente falar sobre o que é Evangelho. É interessante a gente entender o que é o Evangelho antes mesmo de começar a falar sobre o compromisso da pregação. E eu peço que os irmãos abram suas Bíblias em Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, nós vamos ler os versículos 46 ao 49. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículos 46 ao 49. Diz assim a palavra do Senhor. Vou esperar mais um pouquinho. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. O capítulo 24, versículo 46 ao 49. E disse-lhes: assim está escrito: assim convinha que Cristo padecesse, ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas vós sois testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejas revestido do poder. O que é o Evangelho? De acordo com o que nós lemos em uma breve explicação de Lucas, o Evangelho é Cristo. E o que Cristo fez? Cristo, ele veio à terra, se fez homem, trouxe para nós o reino de Deus, sofreu com diversas dores, morreu, e de acordo com o texto, ele ressuscitou. E por que ele fez isso? Simplesmente para resgatar a nossa vida. O Evangelho é a misericórdia de Deus pela humanidade. Quando a gente fala sobre o Evangelho, principalmente nós adventistas, né? A gente já vai para o doutrinal. Levanta o doutrinal e fala: aqui é o Evangelho de Cristo. Esse é o verdadeiro Evangelho. Só que o Evangelho é algo simples, algo tão fácil que nós cristãos do século XXI queremos enfeitar, contornar, colocar alguns adornos para parecer um pouco mais requintado. E a Bíblia fala que é algo simples. É algo tão simples que Paulo vai falar aos coríntios que para os sábios é loucura. O Evangelho é Cristo dando a vida pela humanidade. Isso é o Evangelho. Lucas, que é o escritor desse texto que a gente acaba de ler, e também lá de Atos dos Apóstolos, ele termina o Evangelho iniciando logo a sua histórica ministração sobre o ato do Espírito Santo, sobre tudo que o Espírito Santo fez para a igreja. E Jesus, aqui falando com os seus discípulos, disse para que eles permanecessem em Jerusalém. Só que antes um pouquinho dessa leitura, Jesus ele vai explicar
para os discípulos tudo que aconteceu, tudo que a Bíblia, desde Gênesis até Malaquias, falava sobre ele. E os discípulos não conseguiam entender até o ponto em que Cristo mostrou para eles: eu sou a salvação do mundo. Irmãos, o Evangelho é Jesus. E aí a Bíblia relata em Lucas e também em Atos, no texto que nós lemos, outro assunto importantíssimo, que é importante para mim, para você, para nós exercermos o nosso compromisso de pregar o Evangelho, é saber o que somos. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, vai falar assim: mas recebereis poder. É isso aí. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei-me-eis testemunhas. Nós somos uma igreja pentecostal. Amém? A gente está meio fraco. Somos uma igreja pentecostal ou não somos? Amém. Só que a gente fica tão focado nessas primeiras frases, recebereis o poder, que a gente se esquece do principal. Somos testemunha. Não adianta a gente querer pregar o Evangelho sem antes ser testemunha. O poder que o Espírito Santo concede à igreja é um poder para ir pregar o Evangelho, para ser a testemunha. Só que a igreja do século 21 está acostumada em pedir o poder para a sua vida pessoal. Só que a Bíblia deixa bem claro que o poder do Espírito Santo é para ser testemunha. E aqui em Lucas, no versículo 48, vai falar: e dessas coisas vós sois testemunhas. Jesus está falando aqui em Lucas para os seus discípulos, pessoas que presenciaram, conviveram, viram, sentiram tudo aquilo que Cristo fez na cruz. E é interessante que o evangelista Lucas vai começar Atos falando assim: durante 40 dias, depois que Cristo ressuscitou, ele ficou ensinando. Olha como é interessante esse ponto, irmãos. Jesus Cristo viveu 3 anos com os discípulos e ainda depois de morrer e ressuscitar pela humanidade, permaneceu mais 40 dias para deixar bem claro que eles eram testemunhas. Sabe por que o Evangelho foi ministrado naquela época e chegou até nós? Porque eles entenderam que eram testemunhas. E é importante que eu e você entendamos que para nós podermos assumir o compromisso de pregar o Evangelho, precisamos inicialmente entender o que é o Evangelho e entender que somos testemunhas de Cristo. Irmãos, se a gente olhar agora para a nossa vida secular, o que é uma testemunha? Não é aquela pessoa que vê ou presencia algo. Isso é interessante, irmãos, porque não dá para ser testemunha sem presenciar. Vamos supor que acontece um acidente ali na Inajá. Quem aqui pode ser testemunha desse acidente? Ninguém. Porque a gente não presenciou, a gente não viu. A gente ficou sabendo. A mesma coisa é a pregação do Evangelho. Não dá para mim ser uma testemunha do Evangelho de Cristo sem
presenciar o Evangelho de Cristo. Então, para mim assumir um compromisso de pregar o Evangelho, primeiramente eu preciso fazer aquilo que Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Principalmente no versículo 2. E transformei as vossas mentes. Primeiro eu tenho que sentir, primeiro eu tenho que presenciar o que é o Evangelho. Só dá para mim pregar o Evangelho se eu souber o que é o Evangelho. E aí você me pergunta assim, irmãos, mas como a gente vai testemunhar o Evangelho sendo que a gente não viu, foi mais de 2000 anos atrás? Essa pergunta é respondida lá no Evangelho de João, quando Jesus chega para os seus discípulos. E tinha um discípulo dele lá que falava assim, eu só acredito vendo. Eu só acredito que Jesus ressuscitou se eu ver e tocar na mão dele. Tocar nas feridas. Quem era ele? Tomé. E o que Jesus fala para Tomé? Além de toca. Não seja incrédulo, mas bem-aventurado aquele que não viu e creu. Irmãos, é possível a gente presenciar, sentir e ser testemunha do Evangelho de Cristo hoje, porque Cristo está vivo e reina no céu. É possível ter pessoas salvas, pessoas aceitarem a Cristo, porque o nosso Deus não está morto, Ele ressuscitou. Então é possível a gente ser testemunha, porque até hoje o Espírito Santo fala de Jesus. Quantos milagres você não viu na sua vida? Quantas pessoas que você viu que falava mal de Cristo, falava mal de Jesus e hoje estão no reino de Deus? Hoje são testemunhas de Cristo. Quantas pessoas como Saulo perseguiam os cristãos e quando Cristo apareceu, eles se comoveram e falaram, Ele é verdadeiro. Então, para mim poder pregar o Evangelho, eu preciso saber o que é o Evangelho. E para mim saber o que é o Evangelho, eu tenho que aceitar a Cristo. Eu tenho que viver com Cristo. E aí entra a sua vida devocional, a sua intimidade com Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais Ele se aproxima de você. Quanto mais você busca, mais você acha. E aí que entra o testemunho. Você verá Ele. Você sentirá a presença dEle do teu lado. Então só é possível ser testemunha primeiro sendo redimido e lavado pelo sangue de Cristo. Não adianta uma pessoa levantar e falar assim, eu vou pregar o Evangelho sem nunca ter tido uma experiência com Cristo. É a mesma coisa de eu ir num julgamento de alguém, testemunhar de algo que eu não sei. Provavelmente a pessoa vai ser acusada. E aí que a gente entra no principal ponto. O nosso compromisso de pregar Jesus. Irmãos, depois que a gente conhece o Evangelho, depois que a gente se torna testemunha desse Evangelho, aí sim o Espírito Santo enche a tua vida com o poder dele. E você vai para o mundo com ousadia, vai para o mundo falar de algo que você viveu, algo que você conhece. E para a gente assumir um compromisso de pregar o Evangelho, é necessário que a nossa vida esteja diante da presença de Deus. Não tem como eu assumir um compromisso que eu não conheço. Aí a pergunta que cabe a nós: será que nós somos salvos?
Quero que os irmãos abram suas Bíblias em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Para mim poder assumir o meu compromisso diante de Deus, primeiramente, eu tenho que deixar de ser inimigo de Cristo. E como isso acontece? É algo difícil? É algo complicado? É algo que tem que tirar alguma coisa da sua casa, alguma coisa da sua vida? A Bíblia relata que é apenas aceitá-lo como Senhor da sua vida. E aí entra um outro porém. Não é aceitar por emoção, aceitar porque está todo mundo aceitando, né? Principalmente nos tempos atrás, agora acredito que parou um pouco, mas era comum a gente ver famosos falando assim: eu sou cristão. E aí, há uns tempos atrás, eu acredito que os irmãos podem ver, o número de crentes foi crescendo cada vez mais. Isso é aceitar por emoção. Irmãos, aceitar a Cristo é algo que a gente escolhe. É algo pensado, algo refletido, é algo que tem que vir no fundo do seu coração. Porque a Bíblia relata que no meio da nossa pregação, da nossa vida, surgiriam dificuldades. E a pessoa que não é testemunha, que não conhece o Evangelho, a pessoa que não vivenciou o Evangelho, qualquer dificuldade, ela já desvia. Mas aquele que foi salvo e lavado por Cristo, aquele que se decidiu, que escolheu, ele não só aceita, mas ele testemunha, ele vivencia. Irmãos, é tão maravilhoso quando a gente sente a presença de Deus do nosso lado no momento difícil. Ontem na igreja eu estava pregando lá em Jardim dos Francos, em cima de Hebreus, capítulo 4, os três últimos versículos, que vai falar sobre Jesus, o grande sumo sacerdote. E aí, na hora veio à mente algo que aconteceu na minha vida. Foi há pouco tempo atrás, quando eu descobri que meu filho tinha que fazer uma cirurgia de emergência. E aí a médica fala assim, por ele ser recém-nascido, prematuro, o risco dele morrer é grande. Imagine a situação que eu fiquei. E aí, na hora, sim, a única reação que eu tive foi já mandar no grupo dos pastores: ore por mim, porque meu filho vai entrar em cirurgia. E a gente olhava os médicos assim, meio que desesperado, porque ou ele fazia aquela cirurgia de emergência ou ele morria. Irmãos, na hora que eu mandei a mensagem, ore por mim, na mesma hora eu senti o Senhor falando comigo. Na mesma hora eu senti a presença de Deus. E sabe aquele desespero logo se tornou em algo mais suave, algo mais tranquilo. O salmista Davi vai falar lá no Salmo 4, na angústia me deste largueza. Eu estava angustiado e na hora eu senti a presença do Senhor e eu me senti em um lugar mais tranquilo. Eu consegui me tornar um pouco mais forte para ajudar minha esposa. Irmãos, quando a gente entende o Evangelho, a gente aceita Cristo como Senhor, a gente sente Ele, a gente vivencia Ele.
A gente se torna testemunha dos milagres dele. E aí, assumir o compromisso da pregação é algo fácil. Sair ao mundo pregando a Cristo é fácil. Simplesmente porque a gente está com Ele do nosso lado. Então, o meu compromisso de pregar o Evangelho não deve ser algo apenas por obrigação. Tem que ser algo do coração. Algo que você sente. O próprio Jesus, ele vai falar que a gente vai passar por dificuldades. De fato a gente passa. E é interessante que lá em Hebreus, o escritor vai falar assim, mas na hora certa ele aparece. Na hora certa ele está do lado. Irmãos, a igreja primitiva, ela entendeu isso de tal forma que quanto mais o mundo perseguia a igreja, quanto mais o império perseguia, mais o evangelho era pregado. Irmãos, quando a gente entende a Cristo, quando a gente sente a presença dele, quando a gente vivencia o evangelho, esse compromisso é algo tão fácil, tão simples. Porque quanto mais dói, mais ele toca. Quanto mais vem a dificuldade, mais a presença dele é sentida. Quanto mais a gente vive, mais a gente tem certeza que ele vai voltar. Então, se nós fomos, de fato, reconciliados com Deus, o nosso compromisso de pregar o Evangelho, pregar Jesus, pregar aquilo que ele fez na cruz, se torna algo fácil, algo simples, algo rotineiro. Porque quanto mais você falar, mais você sente. Quanto mais você abrir a tua boca, mais o Espírito Santo vai te tocar e vai te capacitar com poder. Lá em Atos fala, e recebereis o poder para ser testemunho. Irmãos, quando você é testemunha, o Espírito Santo te dá o poder. E aí você sai da sua casa e vai pregar o Evangelho para os vizinhos, no seu trabalho, em outros estados, até fora do país. Mas para isso a gente tem que vivenciar esse Evangelho. Fica de pé, igreja. O nosso compromisso é pregar Jesus Cristo. E como a gente viu na palavra, para isso a gente tem que ser testemunha. Nesse momento a gente vai orar. E nessa oração, a gente vai pedir para sentir cada vez mais a presença do Senhor em nossa vida. Nessa oração você vai colocar o teu coração diante de Deus e vai pedir, Senhor, que eu possa assumir o meu compromisso diante de Ti. Que eu possa testemunhar o Teu amor. Que eu possa testemunhar a Tua misericórdia. E eu garanto, como foi dito aqui, através dos louvores, através até da ministração da oferta, você vai sair daqui diferente. Porque você vai sair daqui com Cristo do teu lado. Você vai sentir a presença dele do teu lado. E anunciar o Evangelho será algo simples, algo fácil. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, o Senhor deu uma ordem à tua igreja, que era ir a todo mundo e pregar o Evangelho. E hoje, Senhor Jesus, entendemos que nós temos um compromisso, e esse compromisso é pregar o Evangelho.
A tua palavra fala que nós somos testemunhas do teu grande amor, meu Pai. Aleluia, Jesus. Senhor, nós já entendemos o que é o Evangelho. O sacrifício na cruz que o Senhor fez pela humanidade. Entendemos também que somos testemunhas porque vivenciamos esse Evangelho. Nós hoje não somos mais condenados, somos salvos. Meu Deus, mas às vezes a gente dá uma fraquejada, às vezes a gente se esquece, meu Pai, e a pregação se torna algo de segundo plano, às vezes terceiro, quarto. E hoje, Senhor, a tua palavra veio falar que nós temos um compromisso, e é o compromisso de pregar o Evangelho a todas as nações. Glória a Deus. Meu Pai, essa oração que eu faço a Ti, meu Pai, é para que eu e os meus irmãos possamos sentir a Tua presença todos os dias do nosso lado, meu Pai. Pai, naquele momento em que apareceu uma pessoa, Senhor Jesus, desesperada porque ainda não Te conhece, a gente estando do Teu lado, Pai, possamos anunciar um Deus que anda junto, que cuida, que liberta, que um dia vai buscar. Um Deus que prometeu e que vai cumprir a vida eterna. Um Deus que está preparando o lugar. Está preparando tudo para acabar com dor, acabar com a morte, acabar com o choro, o sofrimento. E a tua palavra diz que isso está perto, meu Pai. Mas para isso nós temos que assumir o nosso compromisso, meu Pai. Em nome de Jesus eu oro, Pai. Amém, Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, amados irmãos.